lindos e lindas, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Eu me chamo Tayane Sabrina, sou mãe de 4 meninos e agora vivendo meu puerpério com a minha primeira menina após a laqueadura. No vídeo de hoje é como vocês viram aí na capa, vou contar pra vocês os hábitos que eu tive antes de eu conseguir engravidar, mesmo estando laqueada. Lembrando que eu não queria engravidar laqueada, tá? Eu laqueei no intuito de não ter mais bebezinho na minha vida, mas aconteceu. Não sei se foi acaso, mas eu creio muito que foi obra de Deus também, né? Porque Ele é que dá o dom da vida pra gente. Mas esse vídeo foi muito pedido lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue lá. Vou deixar aqui embaixo aqui pra vocês. Gente, eu vou sair daqui a pouco. É por isso que eu estou assim, bem vestidinha, sabe? E eu vou gravar esse vídeo me maquiando juntamente com vocês e falando sobre os hábitos que eu tive, porque eu resolvi gravar rapidinho com vocês isso, porque eu estou retornando novamente a esses novos hábitos e eu tenho que gravar hoje, porque hoje é dia de gravar, sabe? Estou mais organizada. Não, quero estar mais organizada. Não estou ainda como eu quero estar, mas em breve vou estar mais organizada. Mas enfim, gente, deixa eu contar pra vocês meu primeiro hábito que eu tive. Eu não tinha o hábito de, como é que se diz? De ter metas e seguir as minhas metas. Eu não sabia o caminho a seguir, essa é a verdade. E eu vivi um momento em que a minha vida começou a dar tudo certo. E as pessoas começaram a me questionar em algum ponto, né? Um questionamento ruim, opiniões ruins. Porque geralmente, quando a gente começa a melhorar de vida, alguns aparecem para aplaudir e outros aparecem para detonar mesmo, porque tem pessoas que não conseguem ver o outro melhor do que ele, ou mesmo no mesmo nível, né? Essa é a verdade. E aí eu estava nessa fase de viver bem, e aí eu comecei a me questionar por quê? Por que que eu não posso, né? Por que que eu não posso viver bem? Porque tanta pedra, tanta tribulação na minha vida, com essas pessoas, né? Me atacando, porque a verdade é essa, as pessoas lhe atacam. E aí eu comecei a me questionar. E do nada, o robozinho, né? O algoritmo do meu celular, meu antigo celular, ouviu. E eu acredito que foi isso que me fez eu conhecer o Elton Euler, da Aliança Divergente, que antigamente era GPS, mas hoje é a Aliança Divergente. E eu resolvi entrar, isso há 3 anos atrás. E o que aconteceu? Resolvi entrar endividada, estava totalmente endividada. Estava conseguindo ganhar dinheiro, né? Na época eu era costureira. Obrigada, meu amor. Na época eu era costureira e estava conseguindo ganhar bem. Estava dando certo minhas costuras, sabe? E o pai dos meus filhos também começou a alavancagem, começou a dar um boom na vida da gente, sabe? E aí o que aconteceu? Eu entrei no GPS, na época era GPS, mas hoje é Aliança Divergente. Se vocês quiserem pesquisar, depois vocês vão lá pesquisar. E aí, simplesmente, começou tudo a dar errado, de início. Por quê? Vou tentar ser o mais objetiva possível. Essa zoada aí, infelizmente, é do ventilador. Estou aqui na minha sala, que é o lugar mais claro. E aí na sala tem um ventilador. Tem meu filho, que hoje não foi pra escola.
porque simplesmente entrou um caco de vidro no pé dele e ele não deixa ninguém tirar. Tô pra levar ele na emergência, porque eu tô esperando o corpo expulsar, né? Mas vamos lá para o vídeo, focar no vídeo. E aí eu resolvi entrar no GPS. E aí o que aconteceu, gente? Minha vida, eles falam que a vida é justa. Eles pregam isso, que a vida é justa. E ela está só nos esperando a gente viver realmente. Eu acho que é por isso que as blogueiras não se maqueiam. Não se maqueiam de roupa já para sair, né? Coisa que eu estou fazendo. E pode ser que não deu certo. Né? E eu me maquiando e o menino aqui do lado. E aí, gente, deixa eu procurar aqui meu outro pincel. E aí que eu entrei, né, na Aliança Divergente. Comecei a ver alguns pontos que eu deveria mudar, que no meu caso seria parar de me importar com o que é do outro e o que o outro pensa sobre mim. Eu tinha muito medo das críticas, muito medo das críticas das outras pessoas, e isso me impedia de muita coisa. Não entrei na Aliança Divergente com o intuito de engravidar, e sim de resolver o meu relacionamento, de casamento, meu casamento, né? Resolver meu casamento. Se ia dar certo ou não. Eu resolvi sair do meu serviço, a qual eu estava ganhando super bem. Por quê? Porque simplesmente, não sei como se usa isso, mas acho que é assim, né? Porque simplesmente eu disse não, eu tenho que parar e eu tenho que olhar para os meus filhos. E foi isso que eu fiz. Por quê? Porque eu estava ganhando até super bem, né? Nas minhas costuras. Tudo que eu botava a mão, gente. Tudo que eu botava a mão, graças a Deus, sempre deu certo. Sempre eu fui uma mulher próspera e boa em ganhar dinheiro. Mas na mesma proporção que ele vinha, ele ia embora. O dinheiro ia embora com a mesma facilidade, entendeu? E aí o que aconteceu foi que meu nariz ficou muito brilhoso. E o que aconteceu foi que eu resolvi desfazer de tudo, porque eu queria um marido provedor. E foi aonde tudo começou a mudar novamente na minha vida, né? Meu marido do nada não, que eles falam que de repente sim, do nada nunca, né? Que é os hábitos da gente, que levam a esse do nada acontecer. E aí, enquanto o pai dos meninos começava a gerar mais rendas e ir atrás de mais recursos para nos dar uma vida boa, eu comecei a cuidar da minha vida. Olha que maravilha, comecei a cuidar da minha vida, né? Fazendo o quê? Cuidando da minha estética, cuidando do meu exercício. Vou até tentar botar aqui um videozinho rapidinho pra vocês, enquanto eu falo. Hoje foi dia de fazer treinão de glúteos da Thai Treino. Vão logo comentando aí qual treino vocês querem que eu faça. Como eu disse pra vocês, eu não seguia metas. Comecei a seguir metas como é que se diz? A destrinchar ela, né? Essas metas. E aí foi isso que aconteceu. Eu comecei a
fazer com que essas metas pudessem acontecer. E aí eu comecei a colocar o que incomodava em mim. O que incomodava em mim. Que na minha vida era meu dente, que eu tinha os 4 sisos, faltavam arrancar meus 4 sisos. E aí eu fui atrás, primeiro de um dentista, né? Fui atrás de um dentista, depois que eu comecei a fazer exercícios físicos, fui atrás de um dentista. E foi assim, um atrás do outro, gente. Eu sempre fui uma pessoa do imediatismo. Eu sei que isso pode parecer, e a verdade é que é um pouco, não é muito bom ser assim, né? Um pouco ruim, porque às vezes eu tenho pressa e automaticamente eu tropeço às vezes por conta dessa pressa. E o que aconteceu foi que eu comecei a fazer as coisas uma atrás da outra, sabe? Outra coisa que eu queria era limpar meu nome, fazer transição de carreira e tirar minha carteira de habilitação também. Era outra coisa que eu queria. E aí, gente, foi isso que eu fiz. Nossa, ficou muito forte. Foi isso que eu fiz. Neném, tu botou isso na boca, neném. Por isso que ficou forte, que ficou. Tava molhado, ele molhou. E aí, deu no que deu, né? Mas tá bom. Gente, lembrando que eu não sei me maquiar, sabe? Eu tento. E isso até está nas minhas novas metas. Aprender a me maquiar, porque eu não sei me maquiar. Eu vejo as pessoas se maquiando e vou lá e tento, sabe? Mas não é uma coisa que eu sei, passo a passo, com as coisas, produtos certos e tudo, sabe? Mas eu tento e me dá certo. Imagine quando eu souber mesmo de verdade me maquiar, como é que vai ser, né? Vai ser lindo. E aí, gente, eu comecei a ter esses novos hábitos, me priorizar e cuidar de mim. E foi isso que foi acontecendo. Comecei a limpar meu nome, né? Vendi minhas máquinas. E com esse dinheiro das máquinas, comecei a limpar meu nome, pagar meu nome. Pra limpar, porque era um desejo meu. De limpar meu nome, ter meu nomezinho limpo. Para que quando eu pudesse querer usar, eu não precisasse pedir pra ninguém, né? Eu pegava e compraria o que eu quisesse, desse, né? E tudo parceladinho no cartão, gente. Não fica muito pesado se os juros não for muito alto do cartão, né? Se caso acontecer algum imprevisto e você não der para pagar o cartão, tem que ver também, né? Se vale a pena ter esse cartão. A gente tem que ter muita atenção nesse detalhezinho de rotatividade, né? Eu sei que ninguém faz cartão pensando em dever. Mas se caso aconteça alguma coisa, do nada, do nada, né? Aí você já fica sabendo, né? Como é que vai ser. E isso, gente. Não precisei sair daqui. Então, gente, novos hábitos foi esse. Me reorganizar. Consegui tirar minha carteira de habilitação. Não consegui tirar a A e a B. Consegui tirar só a A, como eu gravei nos vídeos anteriores aqui pro canal. Por quê? Porque quando eu engravidei, gente, eu dei vários passos para trás. 10 passos para trás, praticamente. Assim, quase tudo que eu conquistei, eu perdi. Até meu nome também, eu perdi. Porque eu deixei que o problema me afetasse. Porque eu pensei muito no que eu estava tentando no momento fazendo, né? Que era fazendo muitas coisas pra mim, coisas que eram inalcançáveis pra mim. Eu estava conseguindo fazer
Mas, e aí com a gravidez, tudo pra mim desandou, sabe? Eu praticamente foi um padrão, né? Eu me fiz de vítima, né? Essa é a verdade. Me fiz de vítima e deixei que esse problema me afetasse, né? Porque não foi um problema em si, uma surpresa até maravilhosa, né? Que hoje minha bênção tá ali deitadinha com saúde, graças a Deus. Mas o meu hábito é muito sobre organização também, né? Essa agenda que eu comprei no ano passado. E assim que eu descobri que estava... Não, antes eu descobri que estava grávida. E aí eu nunca nem usei, gente. Nunca nem usei, porque depois da gravidez eu fiquei assim, ó. Depois, lá pro final, que eu comecei a desopilar. E aí eu fui gravando pro Instagram e tudo. E aí eu fui, né, desopilando ali a mente, sabe? Fui também rodando protocolo, porque na Aliança Divergente tem esse fato do protocolo e tudo. Mas enfim, voltando ao vídeo, os hábitos novos foi esse. Meus hábitos foi olhar pra mim, olhar pra dentro de mim e não esquecer do real propósito que eu estava aqui no mundo, né? Que é, ó, proteger e amar meus filhos, sabe? Eu estava muito no modo guerreira. Essa é a verdade. Estava muito focada em ganhar dinheiro, fazer dinheiro e tudo, e meus filhos adoecendo, e muitas da doença dos meus filhos eram praticamente todas, gente, não era muitas, não, era todas, eram emocionais, por falta mesmo da mãe, porque eu ficava muito fixada em ganhar dinheiro, que eu esquecia deles. E hoje, por isso que eu estou aqui, tentando fazer essa renda passiva, né? Aqui no YouTube, tanto aqui como lá no Instagram, tentando essa renda passiva, para poder não afetar tanto eles, né? Porque a verdade é essa, eles precisam da gente, precisam do pai e da mãe. Só que o pai aguenta mais o peso, né? A mãe, se o filho adoece e a mãe estiver trabalhando fora, claro que ela não vai produzir tanto quanto o pai. O pai já consegue separar esse tipo de coisa, né? Ele já consegue separar o trabalho da vida. Aqueles que têm maturidade, né? Verdade. Eles conseguem separar. E aí, quando acontece um fato desse, do menino adoecer, o pai produz da mesma forma como se o menino tivesse bom, entendeu? E a mãe muitas mães já não têm essa capacidade. Essa é a verdade. Já não tem essa capacidade, porque o vínculo materno, né, é mais forte do que o paterno. E aí era isso que muito me atingia. Eu conseguia fazer dinheiro e ao mesmo tempo tudo se desfazia em remédios. Em remédios, tratamentos, tudo se desfazia. Mas eu sempre gostei de trabalhar, sempre gostei mesmo. E agora eu estou pensando até em retornar, depois que a neném tiver mais um pouquinho madurinha. Mas de forma que não afete nem ele, nem ela, sabe? Um trabalho assim que eu posso trabalhar pouquíssimas horas, né? Mas vai dar certo, gente, vai dar certo. E os hábitos foram esses, gente. Me cuidar. Dia de sábado eu tenho meu glow up, né? Que é o dia de fazer minhas unhas, ajeitar minha sobrancelha, meus cílios, né? Que eu nunca mais coloquei. Fazer meu bronze também, que eu nunca mais fiz. Fazer minha depilação. Me cuidar mesmo, me cuidar deles também, ó. Cortar as unhas dele, cuidar dele. Tá sujinho assim porque eles estavam brincando. Cortar cabelo. Limpar o ouvido, que a mamãe limpou no sábado também. Cuidar deles também, né? É o dia do glow up da casa, essa é a verdade. E aí, gente, foram esses os hábitos que eu tive de fazer isso. Também eu fiz exercício físico, uma coisa que me incomodava muito era a minha barriga. Aprendi a técnica de hipopressivo, né? Também paguei uma nutricionista, que eu queria muito fazer esse pagamento há muito tempo e não consegui, mas paguei a nutricionista boa, né? Que era
que eu falei no outro vídeo para vocês, que era a pasta de amendoim. Muitos oleogenosos, né, bons, né, para também não me afetar, né, porque eu estava nesse mundo fitness, né, também tomei creatina, hipercalórico. Gente, eu me dediquei a mim, essa é a verdade. Arranquei meus 4 sisos que eu precisava arrancar, comecei a fazer coisas novas, andar em lugares novos, comecei a ter mesmo uma vida memorável. O que eu queria muito era ser uma mulher memorável, sabe? Ter muitas memórias, tanto com meus filhos, quanto o marido, e quanto pra mim, minha vida. Porque, gente, a gente se dedica tanto à casa, os filhos, que a gente esquece da gente. E foi uma coisa que eu tinha esquecido, que era de mim. Eu priorizava muito os meninos, muito. E hoje, enfim, comecei a ter mais hábitos novos, que é andar arrumada, né? Sair bem alinhada, né? Minhas unhas, graças a Deus, isso já virou um hábito, né? De todo sábado eu fazer elas. Seja fazendo mesmo ou só trocando esmalte. Todo sábado é sagrado. Eu me arrumar elas, né? As unhas, pelo menos as unhas é sagrado. E o cabelo também, as unhas e o cabelo. Eu faço hidratação, eu faço uma humectação, uma coisa bem legal no cabelo. Mas é todo sábado, gente. E aí, gente, a partir de hoje estou nesses novos hábitos. Estou usando a agenda, que está até marcada aqui, ó. Não reparem muito nas minhas letras, que elas são feinhas, mas tá aqui, minha semana já está todas demarcada. Todas compromissadas com compromissos, né? Iguais e outros diferentes. Mas eu vou ter esse hábito de usar, assim como eu tenho o hábito de cuidar de mim todo sábado, eu também quero ter o hábito de organizar, porque minha vida, se eu não tiver organização, gente, eu não tenho tempo. Não tenho tempo, gente. E eu preciso me organizar para poder ter tempo, né? Com meus filhos de qualidade, ter tempo para mim de qualidade, ter tempo para minhas coisas, ter tempo aqui pro YouTube, sabe? Porque é uma forma de renda passiva, uma renda que eu possa estar tendo tempo com meus filhos, né? De qualidade. Então é isso, gente. Esses foram hábitos que eu tive, né? Que consistem em alimentação, consistem em estética mesmo, gente. Tirar aquilo que está incomodando. No meu caso era meu dente que estava incomodando. Fazer coisas novas, que pra mim foi tirar minha carteira de habilitação. Eu já sabia andar de moto, não sabia andar de carro, eu aprendi lá na autoescola. Hoje eu ando de carro contra a lei. Mas eu vou tirar novamente a do carro, quando a neném estiver maiorzinha, e também quando minha vida financeira estiver mais estabilizada, que no momento não está. Como eu falei pra vocês, assim que eu engravidei, deu assim uma embaralhada, que até meu nome foi pro buraco também. Mas esse vídeo vai ficar pra depois, falando sobre esses pontos, né? E sobre outras coisas também da neném. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal. E deixe qualquer dúvida se vocês gostaram do vídeo. Se não, também coloque que não gostou. Os vídeos que vocês querem mais pra frente. E é isso, gente. Beijos.